Olá, irmãos. A graça e a paz sejam convosco. A nossa devocional de hoje se encontra no livro de Daniel, no primeiro capítulo. Eu quero destacar apenas o versículo de número 8. Está escrito: Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade Jerusalém e Judá e leva cativo para o seu reino os jovens da realeza e os filhos da nobreza. E estes, quando chegam na Babilônia, eles ficaram num período de isolamento. E durante esse confinamento, foi dado a eles comer e beber das iguarias do rei, para que no final de um tempo eles novamente fossem trazidos à presença do rei, e aqueles que estivessem no melhor condicionamento físico iriam assistir na corte junto ao rei para ensinar a ele a cultura dos caldeus. Durante o período do confinamento, Daniel e seus amigos, porque eles escolheram não se contaminar com as coisas da Babilônia, há o registro no livro de Daniel que o semblante deles, as condições físicas, eram muito superior à dos demais jovens que com eles foram levados cativos. Isso mostra-nos que as decisões que nós tomamos na vida, elas serão determinantes no nosso futuro e na nossa caminhada. É certo que nós não podemos viver sem fazer escolhas, não podemos escolher mais ou menos duas coisas. Nós temos que fazê-las. Ou são escolhas conscientes ou são escolhas inconscientes. Nós podemos, por exemplo, escolher coisas simples como tomar um café ou tomar um refrigerante, ou escolhas mais importantes como se nós vamos pintar a nossa casa, se nós vamos comprar um carro ou um apartamento, ou decisões mais importantes como, por exemplo, se nós vamos mudar de emprego, se nós vamos mudar de cidade, ou se nós vamos nos casar. É certo que as decisões, elas influenciam muito a nossa história. Na Bíblia há o registro de pessoas que fizeram escolhas e por causa das escolhas que elas fizeram, a sua trajetória ela foi totalmente diferenciada daqueles que escolheram de forma diferente do seu tempo. Eu cito alguns personagens, como por exemplo Abraão. Abraão escolheu andar na presença de Deus e ele recebeu esse título de o amigo de Deus, o pai da fé. Ruth, a Moabita, ela escolheu acompanhar a sua sogra Noemi e o seu nome figura na genealogia do Messias. Nós temos Maria. Maria escolheu ser obediente e submissa à voz do Espírito Santo de Deus e ela é tida como bem-aventurada entre todas as mulheres. Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores e fizeram a escolha de abandonar os seus trabalhos, a sua vida secular para andar com Cristo. E eles figuram entre os 12 apóstolos da Igreja de Cristo. Então, as decisões que nós tomamos na vida, as escolhas, elas sempre terão implicação para nós. De todas as escolhas que nós fazemos na vida, a mais importante, a decisão mais importante que nós temos que tomar na nossa vida é em relação à nossa eternidade, é entregarmos a nossa vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa decisão, essa escolha, ela tem implicação nessa vida e na eternidade. Nessa vida nós temos o perdão dos nossos pecados e como consequência e como resultado do perdão dos pecados, nós temos a vida eterna, porque Deus assim promete na sua palavra. Deus é fiel e ele não pode mentir. Então nós cremos na palavra de Deus que nós já temos a vida eterna. Mas se nós já entregamos a nossa vida para Jesus, resta saber se nós estamos andando segundo os seus mandamentos, segundo as suas ordenanças, se nós temos andado na sua presença. Nós somos chamados a não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala que nós não podemos nos conformar com este século, mas nós temos que transformar este século. Então, aqueles que se conformam são aqueles que são contaminados pelas coisas desse mundo. No Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final eles são caminhos de morte.
Então nós precisamos da sabedoria de Deus para, como Daniel, nós fazermos a escolha firme e determinada de nós não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. Porque quem ama esse mundo e as coisas desse mundo, o amor do Pai não está nele. Que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos da parte de Deus a sua graça, a sua suficiência, para nós continuarmos a nossa história. É certo que, por causa da escolha que nós venhamos a fazer, por não nos contaminarmos com as coisas desse mundo, mas ser fiel, temente, obediente a Deus, há a possibilidade de nós vermos muito a sofrer nesta vida. Mas Deus é fiel, está conosco e nos acompanhará durante toda a caminhada. Como Daniel, nós devemos ser determinados a não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. Que Deus possa, assim, nos abençoar e nos guardar durante toda a nossa caminhada. Fique com Deus e nos vemos no nosso próximo encontro.